Quando a gente for fazer uma oferta a Ele, quando a gente tiver um compromisso com Ele, temos que fazer o melhor. Temos que dar o melhor. Não só porque Ele merece, não só porque Ele é Deus. Porque Ele conhece o meu e o seu pensamento. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa pessoa. Ele sabe o que pode passar pela sua cabeça. Se você está oferecendo o seu melhor ou não. Se você tem algum pensamento contrário que possa magoá-lo. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ser honestos para com Deus, de todas as formas. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, entramos em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, por cada participante desse devocional, Senhor. Continua, Pai, nos iluminando, nos dando força, nos dando entusiasmo, Senhor, e alegria no coração para permanecermos firmes na Tua presença, aprendendo mais de Ti, Senhor. Revela a cada irmão que participar hoje deste devocional, Senhor, a Tua palavra, o Teu entendimento, para que eles possam compreender, Senhor, e escrever na tábua do coração e não esquecer. Abençoa, Pai, cada participante. Abençoa o Fábio, Pai, sua esposa, seus filhos. Abençoa a Tamires, a sua família. Abençoa, Senhor, a Marineide, também toda a família, Senhor. Abençoa, Senhor, meus filhos, minhas filhas, meus netos. Abençoa, Senhor, o Caio, o Jurandir, Pai. Abençoa, Pai, a Ruth, Senhor. Oh, Deus, derrama sobre ela, Pai, a tua unção nesse dia, Senhor. Que seja um dia especial para ela, Senhor. Oh, Deus, eu não sei o que se trata, Pai, mas o Senhor sabe. Cobre ela com o teu manto, Senhor. Deus, seja conosco, Pai, a cada momento, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Vamos comentar um pouquinho antes para a gente poder ter um entendimento melhor desse restante aqui, que a gente vai ler. Essa primeira parte aqui, ela está falando sobre votos, né? E esses votos aqui, se a gente lembrar lá atrás, como a gente estava entendendo, é quando a pessoa faz uma promessa, né? Se alguma coisa acontecer, né? Se fulano for curado,
né? Eu vou fazer tal coisa, né? Então ele faz um acordo com Deus ali, né? Por uma graça recebida, né? Para que uma graça seja recebida, não uma graça recebida, mas que ela seja recebida, né? Então é algo para o futuro. E quando a pessoa ela faz o voto, por exemplo, por alguém, por uma criança, por uma mulher, né? Aqui tinha avaliação de quanto que essa pessoa tinha que pagar para o santuário. Então, por exemplo, eu faço o voto que se fulano, né, que tem a idade aqui de 30 anos, é homem, por exemplo, se ele for curado de uma doença X, né, eu vou ofertar, né, no santuário, né? Então, o sacerdote ali, ele fazia a avaliação de acordo com essa tabela aqui. Então, se ele via a idade da pessoa, via o gênero da pessoa, né, sexual ali, e falava, então você tem que pagar tanto. Se a pessoa pudesse pagar, né, já tinha o valor aqui. Se não pudesse, aí aqui está dizendo, né, que ele ia avaliar de acordo com as posses da pessoa, né? Então era quanto que seria pago ao santuário de acordo com, né, com o voto ali que a pessoa tinha feito, né, com Deus, né? Agora vai vir as partes dos animais, né, de outras partes aqui. Tamiri, você quer ler pra gente? Do 9 em diante? E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum sacrificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar. Assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Se Que, também, quer, quer explicar pra gente que você, a parte que você leu, Tamires? Acho que a gente aí fica para mais fácil. para mim é um pouco complicado aqui, né, Fábio? Porque, na verdade, eu praticamente nem participei muito desse livro. Então, eu estou um pouco por fora, mas pode explicar aí a maneira que você. Então eu vou, pra gente, porque são assuntos um pouco diferentes. E então aqui fala do animal também, né? Dos animais aqui que são ofertados ao Senhor e que era para pessoas, bom, primeiro sempre ofertar o melhor, né? Mas aqui também, se a pessoa às vezes ela poderia querer ofertar o melhor, né? Ali à vista do povo ali e tudo, e aí por trás querer trocar por um animal, né? É, pior, né? O mal, né? Mal por bom, tá vendo? Colocar um animal mal e pegar o bom, né? Na hora do sacrifício, né? Então, falou assim, ó, você não pode, né? Se fizer isso, né? Se colocar o mal lá para trocar pro bom, vai ficar os dois, né? Os dois serão certificados, né? Se for animal imundo, né? Dos que se não oferece ao Senhor, então apresentará o diante, né, do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se dá algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Ele poderia até resgatar, né? Ele poderia oferecer o animal e ele poderia até resgatar esse animal, ou seja, pagar pelo animal, né? Porque isso aqui não era para sacrifício, né? Esses animais aqui, a pessoa que estava sendo ofertada, por exemplo. Isso aqui era uma forma de manter, né, o santuário, né? Financeiramente, né? Então, esses animais eles poderiam ser resgatados até pela pessoa que, né,
que doou ali, mas ele tinha que pagar mais uma quinta parte, mais 20% ali, tá vendo? Quando alguém dedicar a sua casa para ser santo ao Senhor, né, o sacerdote avaliará também, ó, será boa ou seja mal, né? Seja boa ou seja mal. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte, tá vendo? Então sempre a pessoa tinha a opção de resgatar aquele imóvel que ele ofertou, né? É, eu vou ler aqui, tá, Miss, que eu acho que foi mais fácil depois para eu poder explicar, tá? Ô, Fábio, vou falar alguma coisinha a Fala, querido. respeito desse detalhe aí. Amém. Nós, seres humanos, conhecemos a Deus e temos um compromisso com Deus, nós temos que fazer o melhor. Para Deus sempre tem que ser o melhor, porque Deus é Deus e Ele cobra de nós essa prestação de contas, quando a gente se apresentar a Ele, quando a gente for fazer uma oferta a Ele, quando a gente tiver um compromisso com Ele, temos que fazer o melhor, temos que dar o melhor, não só porque Ele merece, não só porque Ele é Deus, porque Ele conhece o meu e o seu pensamento, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa pessoa, Ele sabe o que pode passar pela sua cabeça, se você está oferecendo o seu melhor ou não, se você tem algum pensamento contrário, que possa magoá-lo. Então, temos que ter muito cuidado, temos que ser honestos para com Deus, de todas as formas. Amém? É isso mesmo. É, aqui fala, ó, do voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor. Como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Aqui já está falando dos campos, né, da terra de herança, né, que pode ser dedicada também, né, ao santuário ali, né. A gente vê isso aqui se realizando lá em aquele casal, né, Safira, né, e justamente dedicar ali, e aí mentiram, né. Eu acho que fala muito disso daqui, né, desse capítulo aqui, né. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tomará aquele que vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança, toda a tua avaliação se dará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa sagrada que algum consagra ao Senhor
de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa sagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa sagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o tocará, nem o trocará. Mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. No caso, Fábio, essas coisas aqui consagradas, consagradas não, né? As consagradas eu entendi. As resgatadas, o povo, eles iam, né? Faziam a oferta e depois eles poderiam comprar de volta? É isso que está É falando? isso mesmo. Porque aqui as sagradas já era do Senhor, né? Como ele estava falando, que são dos primogênitos, desde o início lá, né? Ele falou Isso, que os primogênitos seriam dele. é isso mesmo. As que eram ofertadas definitivamente, essas não poderiam ser resgatadas. Agora aqui, ó, coloquei aqui, resgatada significava que o povo podia recomprar? Sim, resgatar aqui tinha sentido de recomprar, readquirir, pagando o valor estabelecido. Mas o contexto é importante, não era comprar de volta no mercado, como uma venda comum, era mais no sentido de a pessoa havia consagrado ao Senhor por voto, depois queria tê-lo de volta, então podia resgatá-lo mediante o pagamento. Então, em muitos casos, isso incluía o valor avaliado pelo sacerdote, mais 20%. Então, por exemplo, aqui, ó, se alguém consagrasse um animal impuro, ele era avaliado, se o dono quisesse ficar com ele novamente, podia resgatá-lo. Uma casa, a mesma coisa. Então era como se fosse quase uma oferta ali, né? Um pagamento de, né? Então ele faz a. Acho que ele já até vinha, talvez, com esse plano já de resgatar, né? Ele falou, ó, vou fazer a oferta aqui, né? Do animal aqui, e aí já entrava com o resgate logo em seguinte. Tinha algumas coisas que ele até tinha um prazo, né? Por exemplo, se fosse uma casa, ele tinha um ano para poder fazer o resgate, né? Para não ficar definitivo. Tinha algumas coisas que tinha até prazo. Agora que eu estava vendo aqui também, tem alguns animais, quando os animais eram puros, esses daí iam para sacrifício. Quando eles não eram puros, eles tinham mancha, essas coisas, aí esses aí poderiam ser resgatados. Esses aí ia ser vendido, né? Tem esses detalhes aqui também. Mas aí você falou mesmo, Samir, esse resgate é realmente uma recompra né, daquilo que tinha sido ofertado e tinha aí uma taxa aí de 20%, né, que o eles colocavam ali sobre, sobre a oferta ali. É o nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador do céu e da terra. Neste momento eu quero te agradecer, Pai, por este devocional, por tudo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nós viemos ter força, ter sabedoria para prosseguir, Senhor, para entender, para vivermos, Pai querido, na Tua palavra, Pai. Pois o Senhor a cada dia nos ensina, né, Pai? O Senhor deixou, né, esse livro, essa inspiração, Pai querido, vinda por homens, para que nós viéssemos compreender, para que nós viéssemos viver, Pai querido, isso que o Senhor tem falado conosco, Pai. Então, nos ajuda, Pai querido, a prosseguir, nos ajuda, Pai querido, a trilhar neste caminho, Pai, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Pai querido. Nós estamos aqui, sim, para aprender o que o Senhor
quer falar com cada um de nós. Pai, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para este entendimento, que nós venhamos estudar mais e mais, seja qual for, Pai querido, o capítulo, o livro da Bíblia, Pai querido. O importante é que nós estamos além, Pai querido. E se o Senhor quer falar conosco, Pai querido, ou seja, no Novo ou no Velho Testamento, eu sei que temos muito a aprender, Pai, com a tua palavra e contigo. Que o Senhor possa guardar cada um, Pai querido, deste devocional, livrar de todo o mal, Senhor, trazer aqueles, Pai querido, que não estão participando, Pai. Traz eles para que eles venham obter também mais conhecimento, pois não sabemos, Pai querido, o que cada um está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla, então vai de encontro, vai apontando os teus anjos, Pai querido, na vida de cada um, e vai livrando, meu Pai, todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Isso. Amém, Tamires. Deus te abençoe, filha. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para você, Fábio, Caio. Deus nos abençoe tremendamente. Amém. Amém. Até amanhã, seu Mário. Fica com Deus. Até amanhã, Tchau, se Deus Caio. quiser. Até amanhã. Tchau. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.